Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas, essa série de vídeos do Quebrando a Banca da segunda fase da prova do OAB. Eu tenho certeza que você já está estudando para a segunda fase. É isso aí, pessoal. Aproveita essa oportunidade, já vai estudando. Você já tem que estudar porque passa muito rápido. Quando chegar janeiro, você vai perceber que você deu aquele último gás para a segunda fase da prova do OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo, conteúdo legal, conteúdo de conhecimento de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo, irá ajudar muito aqui o canal, e peço também, pessoal, que você compartilhe esse vídeo. Se eu estou aqui é para colaborar, para ajudar vocês a realizar o sonho de ser advogado, de ser advogada. Eu também estive aí no mesmo lugar que vocês estão agora. Já tive as minhas dificuldades, continuo tendo, como qualquer ser humano normal, eu também tenho as minhas dificuldades. E você também vai ter as suas dificuldades, o seu amigo, a sua amiga. Tenho certeza que você conhece alguém que esteja fazendo a prova do exame da ordem. Muitas vezes esse seu amigo, essa sua amiga, essa sua prima, esse seu primo, às vezes eles não estão conseguindo passar. Ajude o próximo, que com certeza que quando você ajuda o próximo, tenha certeza que irá retornar para você em dobro, em triplo, com toda certeza. Pessoal, falar em ajudar, eu quero conversar com vocês aqui sobre um tema que sempre caiu em prova do OAB e vai continuar caindo. Sabe por quê? Porque é do dia a dia da advocacia trabalhista. Você, quando se tornar advogada ou advogado trabalhista, você vai perceber que esse tema, descontos salariais, toda hora aparece no seu escritório. Seja você advogado de reclamante, advogado de reclamada, você sempre terá que estar por dentro desse conteúdo. Tem desconto de salário, tem desconto na época da rescisão contratual, desconto do TRCT, você muitas vezes vai encontrar desconto da contribuição sindical, desconto porque o empregado ele causou um prejuízo para a empresa, vai ter desconto pela falta na hora da ausência do trabalho do funcionário. Então perceba que esse tema de descontos salariais, ele pode ser muito vasto, muito amplo, e é esse tipo de exemplo de matéria que é tão vasta, são tão vastas as possibilidades de pergunta pela prova do OAB, pela banca, que a banca ela se sente muito confortável em fazer aquele rodízio que eu sempre falo para vocês. Ela fala hoje aqui, passa 3 ou 4 provas, não fala sobre o assunto, lá na outra prova ela vai falar, talvez ela repita exatamente o que ela perguntou há 3, 4 provas atrás, como ela pode também pegar esse tema e fazer a pergunta desse tema num outro contexto, num outro parágrafo, num outro inciso. Uma hora ela fala de letra de lei, outra hora ela fala de súmula, outra hora a banca ela vai lá para OJ, às vezes OJs que não são tão conhecidas. Cá entre nós, só súmula do TST, temos quase 500 súmulas, 400 e poucas súmulas, estamos quase chegando a 500, quase 500 súmulas. Orientação jurisprudencial, tem OJ da SDI 1,
e STI 2. Já fica por aí uma boa quantidade também. Então, fora a legislação. Então, perceba a vasta possibilidade que o examinador ele tem. E hoje eu vou conversar com vocês sobre descontos salariais. E como eu disse, teríamos muitas possibilidades de falar aqui. Eu vou tentar aqui resumir o básico daquilo que já caiu, daquilo que pode cair, para você ter mais ou menos aquela noção. E logicamente, quando você estiver estudando, você já faz esse estudo de forma sistematizada. Você vai estar ali com a lei, você vai estar com o seu vadimeco, a sua CLT, com certeza a sua CLT ou vadimeco vai ter aquelas remissões de súmula, de OJ, de alguns artigos que vai remeter para a Constituição ou qualquer outro lugar. Então você já vai aproveitando que você já está nesse estudo e vai pegando ali, ainda que seja numa olhada, você dá aquela atenção para aquilo que você considera mais importante, ou aquilo que eu converso aqui com você, que geralmente é o mais importante, mas sem deixar de lado aquelas outras remissões que, vez ou outra, elas caem. Seja para agora ou seja para uma outra prova, em algum momento, com certeza, você vai se deparar. Então, quando você começa a estudar sobre descontos salariais, você já vai lá direto no caput do artigo 462, é ali que começa o seu estudo. E o legislador da CLT, ele já falou, olha só, em regra, não cabe desconto de salário, salvo quando se tratar de adiantamento, quando estiver previsto em lei ou, por acaso, contrato coletivo. Perceba aí que, na regra, o caput ele fala, não cabe desconto salarial, salvo, aí você vai ver aquelas exceções que é nessas exceções que muitas vezes numa prova de primeira fase, copia e cola, ele bota um sim, ele bota um não, ele bota um nunca e você se prejudica. Mas já pensando na segunda fase, você já visualiza esse tipo de exceção, porque o que acontece? Quando você estiver na segunda fase, você vai ver nas provas o seguinte, ele vai contando o caso e geralmente ele fala, você no caso de advogado do reclamante ou no caso do reclamado. Por isso que você tem que saber da lei, da súmula e da OJ, porque você irá precisar atuar ali conforme um lado ou conforme o outro. Depende do enunciado. E você tem que responder conforme o interesse do enunciado. É isso que é. Conforme o interesse do seu cliente. Você já vai se preparando a raciocinar com raciocínio para você defender o seu cliente. É isso que alguns advogados ou advogadas não entendem e é isso que muitas pessoas que não são da área do direito não entendem. Você, advogado ou advogada, está defendendo o seu cliente. Simples assim, é ele que interessa para você, mais ninguém, o resto esquece. E na segunda fase, é isso, ele vai te colocar nessa possibilidade de um lado ou de outro. E você vai fundamentar a sua resposta de acordo com a pergunta dele. Além do artigo 462 caput, que coloca essas possibilidades de desconto, ele também, você precisa ficar muito atento ao parágrafo 1º do artigo 462. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele já está abrindo mais algumas possibilidades de desconto. Como eu falei para você, se o empregado ele causar um prejuízo para a empresa, ele poderá ser descontado o seu salário quando? Quando houver um acordo ou quando for verificado dolo. Quando for verificado um acordo, como está dizendo aqui nessa primeira parte do parágrafo 1º, nada mais é, por exemplo, contrato de trabalho.
se no contrato de trabalho, isso aí é muito comum, tá, pessoal? Não sei se você já teve a oportunidade de ler o contrato de trabalho, só a prática trabalhista te mostra isso, e você irá, como advogado, ver muitos contratos de trabalho, principalmente se você for advogado de empresa. Você vai perceber muitos contratos de trabalho aí, geralmente não é uma obrigação, mas geralmente tem uma cláusula em algum local ali, dizendo que caso o reclamado cause prejuízo, no caso é o funcionário, né? Caso o funcionário cause prejuízos à empresa, poderá haver e ocorrer o desconto. E é isso que ele está falando, através de um contrato de trabalho. Pode não ser necessariamente um contrato de trabalho, pode ser um aditivo desse contrato de trabalho, como pode ser também uma outra espécie documental. Pode ser sim, contanto que tenha a anuência das partes, assinatura, contanto que não haja coação, contanto que não haja fraude, contanto que não haja nenhum vício de vontade. Olha aí o direito civil, mais uma vez, entrando, se intrometendo no direito do trabalho. Vício de vontade, coação é vício de vontade, vício de manifestação da vontade da parte. Então, perceba que tem essa possibilidade de desconto. Além do acordo, tem o dolo. Se for verificado a existência de dolo no ato do empregado, também haverá possibilidade de desconto salarial. Já perceba que o legislador ele foi ampliando, ele começa dizendo que não pode, que é a regra, e depois ele vai partindo aqui para as suas exceções. Agora saímos um pouco aqui da lei e vamos para jurisprudência. E a primeira súmula que eu vou falar aqui é a súmula 342, muitíssimo importante. Muito importante você saber primeiro as súmulas, como eu sempre falo, as OJs, e olha só, a súmula 342 já caiu demais na prova do OAB, caiu na primeira fase, já caiu na segunda fase, caiu recente, né, algumas provas lá pela 30ª, 32ª, 31ª, 33ª, por aí, já caiu. Então o examinador ele já mostra que tem apreço por esse tipo de questão, como eu estava falando para você, dos descontos salariais. E essa súmula 342 já caiu bastante, porque o que os ministros do TST decidiram? Que será legal, não afronta o artigo 462 da CLT, como eles mesmos falam, o desconto salarial quando for plano de saúde, plano odontológico, plano de seguro, plano de previdência privada, plano de clube recreativo, associativo. Então, se é para o clube da empresa, você ser sócio do clube da empresa, clube de recreação, é permitido desconto. Se tem desconto no contra-cheque do plano de saúde, do plano odontológico, no seguro de vida, por exemplo, está previsto, beleza, é permitido desconto sim, está lá na súmula 342 e no final ela fala, salvo se demonstrado, comprovado e caracterizado a coação ou vício na manifestação de vontade. É isso aí, leia essa súmula, que essa súmula já caiu trocentas vezes, pessoal. Essa aqui você tem que saber. E por isso que eu preferi, quando eu falei de jurisprudência, começar aqui na súmula. Além da súmula, como eu disse aqui, o examinador, ele recentemente, em duas provas recentes da OAB, ele levantou essa questão de desconto salarial. E numa dessas, ele se utilizou aqui no padrão de resposta da segunda fase da orientação jurisprudencial 251 do TST. Ele contou um caso de um frentista que trabalhava em posto de gasolina, tinha por regra não aceitar cheque, mas caso aceitasse o cheque, ele tinha que fazer
vários procedimentos ali, anotar nome, CPF, telefone, a placa do carro, pois isso se encontrava previsto na norma coletiva. A norma coletiva não proibia que ele recebesse cheque no posto de gasolina, mas recomendava que não usasse, que não recebesse. E caso recebesse, preenchimento daqueles requisitos que eu acabei de falar. Ele tinha que preencher todas aquelas informações. Pela correria do trabalho, ele não fez esse preenchimento correto dos requisitos para receber esse cheque. Quando chegou lá na frente, cheque sem fundo. E o que aconteceu? O empregador descontou esse valor. E o examinador queria saber se era pertinente ou não. Então está dizendo lá na OJ 251 do TST que quando há previsão na norma coletiva e o funcionário ele não verifica tudo correto, ele não verifica o preenchimento dos requisitos da determinação, ele será descontado sim. É isso que está dizendo a OJ 251 da SDI 1 do TST. Então perceba que só numa conversa leve você tem possibilidades que o examinador ele se aproveita de fazer perguntas na prova da AB, seja da primeira fase ou seja da segunda fase. Tem o caput, tem parágrafo primeiro, tem súmula, tem OJ. Se você olhar as remissões do artigo 462, você vai encontrar mais coisas aqui. Uma coisa que eu não coloquei aqui, artigo 7º da Constituição da República, inciso 26 da Constituição da República Federativa do Brasil, ela é o inciso que fala do acordo coletivo, da norma coletiva, do contrato coletivo, da convenção e do acordo coletivo, melhor dizendo. Então, tem previsão, inclusive, na Constituição da República. Falei aqui, Constituição da República, CLT, vício de consentimento que é ligado ao direito civil, como sempre, sendo uma aula aqui sistemática e um estudo multidisciplinar, que é isso que o examinador está querendo aqui agora. Então você já pode ler, brincar e aproveitar aqui bastante essa aula. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dê um like, compartilhe esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço, até a próxima e excelente semana para vocês. Tchau!